13ª série, continuando aqui, professora Fabiola. Vamos para mais uma aula de biologia, hoje biologia 1, o nosso capítulo 14, onde a gente vai falar de uma organela celular e de um processo chamado de respiração celular, especificamente a respiração aeróbia. Então, falou em mitocôndria, ela é a organela que vai possibilitar a célula realizar um tipo de respiração celular chamada de respiração aeróbia. Nós vimos no módulo anterior a diferença entre respiração aeróbia e anaeróbia. No capítulo anterior, a gente falou especificamente da respiração anaeróbia, que é aquela que não vai usar o O2. Porém, ela produz pouco ATP, ela produz pouca energia. Agora, no capítulo 14, a gente vai falar de respiração aeróbia. E para falar de respiração aeróbia, teremos que falar da organela celular que existe nas células eucariontes, né, que são aquelas mais complexas e que permitem à célula produzir uma grande quantidade de ATP, até porque são células de organismos mais complexos que precisam de muito mais energia para a manutenção das suas atividades, certo? Então a nossa introdução é basicamente te situar, né, a nossa diferença entre respiração aeróbia e anaeróbia. Hoje nós vamos falar da aeróbia, aquela que usa O2, que produz mais ATP e que tem a ver com a organela celular chamada de mitocôndria. Para fazer respiração aeróbia, precisamos da mitocôndria. E lembrar que respiração celular, eu falei disso no capítulo anterior, é diferente de respiração fisiológica. Então, respiração celular, a gente vai falar de uma série de etapas de reações químicas que acontecem aonde? Dentro de uma célula eucarionte. Então, essas reações químicas que vão acontecer aqui dentro, elas, usando o O2 em algum momento, farão parte da nossa respiração celular aeróbia. É a partir como começa qualquer respiração celular. Qualquer respiração celular, seja ela aeróbia ou anaeróbia, a ideia é partir da glicose, da quebra da glicose, para que a gente tenha uma série de reações químicas e no final de tudo a gente possa produzir o que para a célula? A energia para a célula funcionar. Essa energia será armazenada nas moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Quando o ATP for quebrado, essa energia vai sendo liberada para que a célula consiga fazer as suas atividades. É claro que a respiração aeróbia, que é essa que envolve a mitocôndria, ela vai ter, nessa setinha aqui, muitas etapas. Então, a gente vai ter uma série de reações químicas para que a gente possa, no final desse processo, produzir, em média, 38 moléculas de ATP. Então, bem mais do que a respiração anaeróbia, que só produzia 2. A fermentação só me dava 2 moléculas de ATP. Essa aqui não, vai dar em torno de 38 moléculas de ATP. Então, bem mais. E já que a gente vai falar de respiração aeróbia, temos que apresentar para vocês a organela celular que permite esse tipo de respiração, já que boa parte do processo vai acontecer dentro dessa organela. Então, nós temos uma organela celular chamada de mitocôndria, que quando a gente falou de organelas citoplasmáticas, a gente colocou lá como função respiração celular. Quer dizer, a organela que vai me ajudar ali a produzir ATP, a fazer essas reações químicas. Como é uma mitocôndria? Vamos partir aqui do todo. Então, aqui eu tenho uma célula inteira, uma célula eucariota. Olha o núcleo dela aqui em pretinho. E aqui em volta eu tenho o citoplasma. Claro que no citoplasma tem uma série de organelas, como a gente já viu. Só que hoje, qual a organela que eu quero dar atenção? Eu quero dar atenção à organela chamada de mitocôndria. Então, nesse citoplasma, eu terei uma série de mitocôndrias. E aí eu peguei uma única mitocôndria e aumentei ela aqui para você.
Então eu coloquei agora a mitocôndria grandona aqui para a gente olhar partes dessa mitocôndria. Em azul, a mitocôndria tem uma membrana, ela é uma organela membranosa, porque essa membrana tem a mesma constituição da membrana plasmática. Então aqui eu tenho a membrana externa em azul. Em laranja, por dentro, eu terei a membrana interna. Lá na membrana interna, gente, atenção, na membrana interna existem partes aqui da membrana interna que a gente vai chamar aqui de crista mitocondrial. Então, a crista mitocondrial ela é uma parte da membrana interna, ela faz parte da membrana interna. E a gente tem a matriz mitocondrial, que é todo esse espaço que fica aqui envolvido pela membrana interna. Então, todo esse espaço aqui é a matriz mitocondrial. Fabiola, para que eu preciso saber que a mitocôndria tem membrana externa, membrana interna e matriz mitocondrial? Porque para a gente falar dessa reação química, que é a respiração aeróbia, a gente vai dividir a respiração aeróbia em 3 etapas. E 2 etapas da respiração aeróbia ocorrerão na mitocôndria, tá? A primeira etapa vai acontecer livre no citoplasma, que é a glicólise. A segunda etapa já vai acontecer na mitocôndria. Vai acontecer aonde? Vai acontecer aqui na matriz mitocondrial, que seria a segunda etapa dessas reações químicas que fazem parte da respiração aeróbia. E a terceira etapa e última ocorrerá também ainda na mitocôndria, só que na membrana interna, certo? Na crista mitocondrial, mas membrana interna, crista mitocondrial é parte dela. Então vai acontecer aqui na membrana interna. Por isso que a gente precisa conhecer a mitocôndria para saber que das 3 etapas, 2, a segunda e a terceira, vão acontecer dentro da mitocôndria. E a primeira etapa, Fabiola, vai acontecer livre no citoplasma. E a gente já vai conhecer quem são essas etapas. A minha ideia aqui é pegar um assunto extremamente complexo que a maioria das pessoas acha dificílimo e eu vou tentar descomplicar para você, para a gente ter aquela ideia geral, para ver se para você faz uma lógica, né? Então nós vamos colocar aqui as 3 etapas de um quadro e vamos passando por cada uma e em qual lugar da célula que ela acontece. Então vamos lá? Então, pessoal, vamos lá para o nosso desafio, tentar descomplicar esse processo metabólico. Lembra quando eu falo processo metabólico? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem aqui na nossa célula. Então, imagine que meu quadro agora seja a célula inteira. Lembra que eu fiz o desenho da célula? E aí, eu coloquei já no meu quadro as 3 etapas, os 3 processos da respiração aeróbia. Aqui do lado eu coloquei pequenininho o desenho da nossa mitocôndria, porque os 2 processos acontecerão nela, tá? Então a membrana externa em azul e em laranja a membrana interna. Vamos tentar descomplicar esse negócio aqui que que às vezes o aluno olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? Já começamos lá atrás, pensando que respiração celular é a ideia de quebrar a glicose para produzir ATP. Se é aeróbia, vou usar O2, vou produzir bastante ATP e isso é característica aí dos seres eucariontes, das células eucariontes. Então vamos lá. Quais são? Vamos dar aquela olhada geral, quando você fazendo um mapa mental. Para estudar isso aqui, como é que você deve estudar, já dando dicas aqui de memorização? Você deve fazer o seguinte, se são 3 etapas, eu vou olhar para o todo e já olhar quais são as etapas. Então, eu tenho a primeira etapa, que é a glicólise. Então, primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, ciclo de Krebs. E a terceira etapa, que é a cadeia respiratória. Falamos agora das 3 etapas, para ter aquela ideia geral.
Fabiola, onde cada etapa acontece, já que você falou que elas acontecem em locais diferentes? Claro que isso tudo aqui está acontecendo dentro da nossa célula, né? Então, as 3 etapas estão acontecendo lá dentro da célula. A primeira etapa, que é a glicólise, ela acontece livre do citoplasma. Então, a glicólise não usa a mitocôndria. A primeira etapa, que é a glicólise, vai acontecer no citoplasma livre, mas não usando a mitocôndria ainda. A segunda etapa e a terceira etapa, elas ocorrerão sim na mitocôndria. Em qual lugar da mitocôndria? A segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, ocorrerá na matriz mitocondrial, que é esse espaço aqui do meio livre. E a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, por isso que eu botei até aqui a minha escadinha em laranja, ela acontece na membrana interna. Especificamente aonde? Nas cristas mitocondriais, que são partes ali da membrana interna. Então, primeira etapa, livre no citoplasma. Segunda etapa, ela acontece na matriz mitocondrial. E terceira etapa, ela acontece na membrana interna. Entendido em cada lugar ali onde acontece? Então, vamos agora entender as reações químicas. Aí você vai falar, Fabiola, isso é muito complicado, eu olho aquelas imagens da reação, me parece tudo muito difícil, né? Eu já vou te adiantar que no vestibular você não precisa decorar as reações químicas. Então, quando a gente for para a segunda etapa, as reações químicas são complicadas, não há necessidade de decorar. A maioria das questões que usam isso, elas pedem conhecimentos básicos, que eu vou frisar, e quando ela quiser que você entenda, fale alguma coisa a mais, ela normalmente vai te dar imagem. Por isso que eu vou me preocupar em te explicar a fazer a leitura da imagem. Isso é mais importante do que a decoreba nesse momento, olhar um esquema e saber interpretar o esquema, porque algumas questões são interpretações de esquemas que você tem aí na sua apostila, certo? Então vamos entender esse processo complicado, tentando descomplicá-lo um pouquinho. Primeira etapa, ela já é uma conhecida nossa. Olha que interessante. Glicólise, lise de quebra. Então, quebra da glicose. Aí, olha a primeira etapa, o que acontece? Uma molécula de glicose tem 6 carbonos. Ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Ácido pirúvico tem 3 carbonos, então 3 carbonos para esse e 3 para cá. Liberando nesse processo qual o saldo de ATP, que isso é importante de saber. Afinal, você está fazendo, a célula está fazendo ali a respiração celular, o grande objetivo é produzir ATP, já falamos disso. Então, é foco também, é importante saber, mais ou menos ali, saber ali quantos ATPs são produzidos. Então, aqui na glicólise, a glicose foi quebrada, tivemos o saldo de 2 ATPs e formou-se aqui 2 moléculas de ácido pirúvico. Fabiola, já vi isso? Sim, a gente viu no capítulo anterior. Quando a gente falou de respiração anaeróbia, a respiração anaeróbia parava aqui. Toda respiração celular começa com a glicólise, seja ela respiração aeróbia ou anaeróbia. Só que a respiração anaeróbia só ocorria a glicólise e aí a gente via, se ela fosse alcoólica, ela produzia o álcool e o CO2 como resíduo, se ela fosse lática, ela ia produzir o ácido lático, mas não iríamos usar a mitocôndria, ela pararia ali na etapa da glicólise. Porém, eu estou na respiração aeróbia, que é aquela que vai quebrar ao máximo, vai fazer todo o processo oxidativo dessa molécula de glicose para me dar o máximo de ATP que esta molécula de glicose possa me gerar. Então, a reação não vai acabar aqui. Então, essa primeira etapa ela é muito simples, porque a gente já viu, quebrou a glicose, produziu 2 ATPs, só que o que eu coloquei
coloquei de novo aqui que é importante para a gente compreender? Eu coloquei um tal de NAD. Você observa que aqui, ó, o NAD está sozinho e aqui ele está com duas moléculas de hidrogênio, certo? Então, ele ficou NADH2. Por que isso? Quando eu quebro a glicose, certo? Eu terei hidrogênio livre quando eu fizer essa quebra. Hidrogênio não pode ficar livre na célula, pois ele seria tóxico à célula. Então, a gente vai precisar, para entender isso tudo, pensar num personagem. Imagine que o NAD seja um personagem. Fabiola, ele é um personagem para fazer o que nessa reação química? Ele não vai deixar os hidrogênios livres. Quando houver aqui a quebra e liberar o hidrogênio, vem lá o NAD e pega o hidrogênio para ele, certo? Ele vai ficar carregando o hidrogênio e você vai ver que lá na frente a gente vai usar esse hidrogênio. Mas nesse momento você vai lembrar que ele vai pegar os hidrogênios livres. Por isso, olha o nome técnico agora. Ele será um aceptor, quer dizer, ele recebe o hidrogênio, ele vai pegar o hidrogênio para ele, intermediário de elétrons, ele não é o final. Então, se ele é o intermediário, eu terei um aceptor final, que vai ser lá no fim da reação química. Ele vai me ajudar aqui a pegar temporariamente o hidrogênio livre para que ele não fique livre na célula. Hidrogênio livre na célula seria tóxico à célula. Então, e a gente vai precisar usar esse hidrogênio mais adiante. Então, ele vai fazer esse papel do aceptor intermediário. Então, entrou aqui esse personagem, certo? Aí, essa glicólise que acontece livre ali no citoplasma gerou 2 ácidos pirúvicos. Agora, o que vai acontecer com esse ácido pirúvico gerado na primeira etapa? O ácido pirúvico agora irá ser usado lá na mitocôndria. Agora sim, eu vou para a mitocôndria. Vou para onde, Fabiola? Vou lá para a matriz mitocondrial, aqui, ó. E lá na mitocôndria, a gente, a partir desta molécula de ácido pirúvico, tá? A gente continuará a reação química, uma sequência de reações químicas. A gente fará a segunda etapa desse processo, com diversas reações químicas. Então, este ácido pirúvico da primeira etapa que foi produzido aqui, agora ele vai ser usado aqui na segunda etapa, que acontece na matriz mitocondrial. Então, aqui eu representei ele, ó. Da onde saiu esse ácido pirúvico? Lá da primeira etapa. Ele foi produzido lá na primeira etapa. Agora, o que vai acontecer com esse ácido pirúvico? Lá dentro da mitocôndria vai desencadear uma série de reações químicas. Gente, presta atenção. Essa imagem lá na tua apostila assusta, porque você tem um monte de nome aqui, né, de reações químicas. Eu vou focar no entendimento do esquema e nos momentos principais. Se o cara quiser lá no vestibular alguma coisa mais específica, ele normalmente coloca aquela imagem para você fazer a leitura. Então, vamos fazer a leitura dela? Você vai observar que ela começa ali com o ácido pirúvico. Já sabemos de onde ele veio da primeira etapa. Esse ácido pirúvico agora, a gente vai acontecer aqui uma série de reações químicas. Quais? Ele tem 3 carbonos e vai formar um composto com 2 carbonos. Então, peraí, se ele tinha 3, formou um composto com 2 é porque ele perdeu um carbono, certo? Então, houve aqui também uma quebra ali nos carbonos. Quando quebrou o carbono ficou livre, mas aí ele vai ser liberado como? Na forma de CO2. Então, aquele carbono que foi quebrado, tirado, será liberado na forma de CO2. E aqui nós temos novamente o nosso personagem NAD, porque quando quebrar a molécula do ácido pirúvico, terei também hidrogênios livres. Não posso, eu precisarei do NAD para pegar de forma temporária esses hidrogênios, o nosso aceptor intermediário. Então, ele pega lá os hidrogênios para ele, formando o NADH2. Então, nessa primeira etapa aqui, a quebra me gerou
a perda de um carbono que foi embora aqui vai ser eliminado pela célula sob a forma de um gás, que é o CO2, e também gerou o meu NADH2, que pegou aqui temporariamente os elétrons. Porém, eu terei a participação de uma enzima. Lembre-se que enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, que é a coenzima A. A coenzima A, olha a setinha, ela não é produto, ela entra na reação. E aí, eu formarei o composto acetil, que tem 2 carbonos, coenzima A, tudo junto. Esse composto, ele tem 2 carbonos. Essa coenzima A, ela vai se desligar do acetil. E aí você terá ali somente o acetil com 2 carbonos. Fabíola, agora que vai entrar aquele negócio complicado, tá lá na minha apostila, tem um monte de coisa. Gente, é um ciclo. Se ele é um ciclo, qual a ideia de um ciclo? A gente desenha como uma roda. Por quê? A reação química, ela vai começar aqui e ela termina nesse mesmo ponto. Então, ela começa com o acetil, né, que é esse aqui, que tem 2 carbonos, ele vai se combinar com o composto final do ciclo, que é o último composto, que é o ácido oxalacético. Mais do que decorar o nome, que eu falei que você não precisa, que ele coloca lá, se liga na quantidade de carbonos. Ácido oxalacético tem 4 carbonos. O acetil tem quanto? 2. O acetil, ele entra aqui no ciclo e se combina com o ácido oxalacético, que tem 4 carbonos. Então, ao combinar o acetil com 2 carbonos com ácido oxalacético, que é 4 carbonos, eu tenho aqui o primeiro composto, que é o citrato, ou ácido cítrico, que ele tem 6 carbonos, certo? Então, aqui é mais você entender o esquema. Por que esse tem 6 carbonos? Porque o citrato é resultado do acetil mais o ácido oxalacético, gerando um composto de 6 carbonos, que é o ácido cítrico ou citrato. E aí a gente vai ter aqui um monte de reações químicas que eu não quero detalhar, porque não é cobrado no vestibular. Se ele quiser algum detalhe, ele vai botar lá a imagem para você tirar cola. Eu quero tirar da sua cabeça aquela ideia que isso é extremamente complicado. Calma. O que você vai observar nesta reação química, certo? Você vai observar que esse citrato aqui, ele vai sendo quebrado, você vai tendo perdas de carbono. Claro, comecei com 6, não é um ciclo? Qual é o último composto? Ele tem 4 carbonos. Então, você concorda que neste ciclo houve aqui a perda de carbono, tá? Então, eu vou ter carbonos liberados. E aí, Fabio, o carbono foi liberado, o que a minha célula vai fazer com ele para poder eliminar esse carbono? Ela vai eliminar sob a forma de CO2, tá? Eu também terei nessa quebra de carbonos o nosso famoso hidrogênio, que esses compostos têm os hidrogênios ligados ao carbono. Então, você está vendo indicado aqui, que no processo de reação química, em alguns momentos do ciclo, eu terei a liberação também do hidrogênio. Aí, o que a gente sabe? Hidrogênio pode ficar livre na célula? Não. Então, terá participação de quem de novo? Do nosso aceptor intermediário, aquele que pega o hidrogênio para não deixar ele livre na célula. Olha ele aqui, o NAD, formando NADH2. Entra aqui um outro personagem que a função dele é idêntica ao do NAD, que é o FAD, porque eu terei liberação de hidrogênios ali ao longo das reações químicas. Aqui entra o FAD. Fabio, o que é o FAD? Função idêntica ao NAD. Ele também é um personagem para pegar os hidrogênios livres. Por isso que o FAD pegou o hidrogênio e formou o FADH2, certo?
Então, fizemos a leitura das partes mais importantes desse ciclo, entendendo da onde surgiu o citrato com 6 carbonos e por que o último composto tem 4 carbonos, porque foi sendo quebrado, liberando carbonos e liberando hidrogênios. Carbonos serão eliminados da célula sob a forma de CO2 e hidrogênios livres serão pegos pelos aceptores intermediários, NAD e FAD. Qual o saldo total dessa minha reação química? Eu aqui representei um ciclo de Krebs, certo? Então, neste meu ciclo de Krebs, a partir de uma molécula de ácido pirúvico, eu formei neste único ciclo de Krebs um ATP, formei 3 NADs, formei um FAD, H2, e 2 moléculas de CO2, certo? Só que aí eu tenho que lembrar que esse é o saldo, isso aqui, de um ciclo de Krebs. Só que olha lá para a primeira etapa. Quantos ácidos pirúvicos eu formei a partir de uma glicose? Eu não formei 2 ácidos pirúvicos? Então, gente, essa única molécula de glicose vai mandar para a mitocôndria 2 ácidos pirúvicos. Então, você pega isso aqui e multiplica por 2, porque eu terei acontecendo 2 ciclos de Krebs. Então, isso eles gostam de perguntar no vestibular, atenção. Eles gostam dessa pegadinha, tá? Eles adoram essa pegadinha. Qual o saldo do ciclo de Krebs? Qual o saldo do ciclo de Krebs, tá? Da quebra de uma molécula de glicose. A quebra começou ali. Uma molécula de glicose me dá 2 ácidos pirúvicos. Então, o saldo da segunda etapa ocorrerão 2 ciclos de Krebs. Por isso que eu multipliquei por 2, porque são 2 ciclos de Krebs. Eles adoram essa pegadinha. Então, na prática, eles gostam de perguntar assim: qual o saldo do ciclo de Krebs para cada molécula de glicose? Então, o que você vai ter que fazer, gente? Você tem que multiplicar o saldo de um ciclo por 2, porque são 2 ciclos. Então, como você responderia? Para cada molécula de glicose, a segunda etapa, porque são 2 ciclos de Krebs, um para cada ácido pirúvico, eu terei 2 ATPs, 6 NADs, 2 FADs e 4 CO2, certo? Por isso saiu esse vezes 2, que são 2 ciclos de Krebs por cada molécula de glicose, já que cada molécula de glicose me gera 2 ácidos pirúvicos. Então, isso aqui vai estar acontecendo um ciclo para esse ácido pirúvico e um outro ciclo para esse outro ácido pirúvico, certo? Não vamos cair nessa pegadinha, tá? E, finalmente, nós vamos para a terceira etapa, que é a cadeia respiratória. Terceira e última etapa. Nessa etapa aqui, ela acontece lá na membrana interna, por isso que eu botei em laranjinha aqui, ó, a membrana interna. O que tem lá na membrana interna, lá na crista mitocondrial? Na crista mitocondrial, eu botei em verdinho, bolinhas verdes, os citocromos. Quem são esses citocromos? Eles são enzimas, tá? Qual a função deles, gente? Os citocromos, eles ficam transportando elétron. É como se eles fizessem aquele jogo de ficar jogando a bolinha. Só que aqui ele não joga bolinha, ele joga elétrons. Então, um citocromo joga elétrons para o outro, transfere o elétron para o outro, tá? E da onde que vem esses elétrons? Olha como a gente vai fechar a reação química agora. Se lembra lá dos nossos aceptores intermediários de hidrogênio, porque o elétron vem do hidrogênio. O NAD, aqui, ó, formado na primeira etapa, NAD e FAD formados na segunda etapa,
Olha aqui eles sendo aproveitados aqui na terceira etapa. Eles não eram os aceptores intermediários? Agora, eles vão pegar os hidrogênios e, obviamente, os elétrons que a gente tem nesses hidrogênios, e eles é que vão doar esses elétrons através aqui dos seus hidrogênios. Então, na terceira etapa, a gente vai pegar os NADs e FADs H2 gerados nas etapas anteriores e eles transferirão os elétrons dos seus hidrogênios para quem? Para a cadeia do citocromo. Os elétrons vão sendo transferidos e ao longo dessa transferência a gente vai gerando uma energia através dos prótons. Eu quero aqui me ligar no que é principal, Fabiola, e o que isso me faz no final de tudo? Eu terei a liberação de ATP, que é o grande objetivo da respiração aeróbia, liberação de ATP. Então, essa transferência de elétrons, ela me gera um fluxo de íons, de prótons, de íons H+, ali entre as membranas. E aí, no final de tudo, gente, a importância é o quê? Ela, no fim de tudo, vai me gerar ATP. Talvez, para quem vai fazer prova específica, seja interessante eu falar que essa formação do ATP nessa etapa é feita por uma enzima que dá uma cola, o nome dela, ATP sintase. Tá? Então, esse ATP formado aqui é formado por uma enzima chamada de ATP sintase. Olha quantos ATPs são formados nessa etapa. 36. Então, qual é a pergunta que eles também gostam de vestibular básica, tá? Que você não pode errar sobre esse assunto. Qual a etapa, das etapas da respiração aeróbia, qual é a etapa mais eficiente na formação de ATP, que é aquela que forma mais ATP? Será a cadeia respiratória. Fabiola, você falou que a respiração aeróbia, eu preciso usar o O2. Aquele O2 que estava lá no meu sangue, né? Lembra que ele estava no sangue, foi pego lá pela respiração fisiológica, esse O2 que eu inspirei foi parar lá na minha célula. Para que esse O2 que eu estou inspirando está indo para o meu sangue para depois ir para todas as células? Para ele participar dessa etapa aqui. Sabe aquele O2 que você respira lá do ar? Você vai usar ele, você está respirando esse O2 para você usar ele nesta reação química que é chamada de respiração aeróbia. Esse O2 que você está inspirando aqui do ar, ele foi lá para a sua respiração fisiológica, chegou no seu pulmão, foi para o seu sangue, de lá do seu sangue o O2 através das hemácias foi transportado para quem? Para as células do seu corpo. E o que esse O2 foi fazer lá nas minhas células, Fabiola? Foi fazer isso que a gente acabou de ver agora, chamado de respiração aeróbia, para que você consiga, para que cada célula sua consiga, através da quebra de uma molécula de glicose, né? Da onde que veio a glicose? Também do seu sangue, lá do alimento que você comeu. A glicose foi para o sangue, do sangue ela foi para a célula. Para quê? Cada molécula de glicose, ao ser quebrada dentro da célula, aconteceu uma série de reações químicas, aconteceu esse processo metabólico chamado de respiração aeróbia. Você terá, ao fim desse processo, 2 ATPs produzidos na primeira etapa, 2 ATPs produzidos na segunda etapa, mais 34 ATPs produzidos na terceira etapa. Então, são 34 ATPs produzidos na terceira etapa. E agora, Fabiola? 2 aqui, mais 2 aqui, 4, mais 34 aqui, dando o quê? 38 ATPs. Então, toda essa reação química, a partir da quebra de uma molécula de glicose, ela me gerou na célula 30, em média, né, gente? É biologia, então, né? Uma média, 38 ATPs. Fabiola, mas a respiração é aeróbica, cadê onde eu vou usar o O2? Você vai usar ele aqui. Você lembra que o NAD e o FAD eram aceptores intermediários?
eu preciso acabar com essa reação química e esses elétrons aqui, eles não podem ficar livres, porque eles seriam tóxicos à célula. Então, o que eu precisarei para encerrar essa reação química? Eu precisarei de um aceptor final de elétrons. É aquele que vai pegar o hidrogênio para ele, formando um composto que não seja tóxico à célula, que a célula possa, inclusive, usar esse composto. Olha que composto maravilhoso que eu posso formar utilizando o oxigênio. O O2, esse O2 aqui veio da onde? Lá do ar que você inspirou. Foi para o seu sangue, através da respiração fisiológica, para a sua célula. E lá na sua célula, ele vai pegar os elétrons, os hidrogênios livres da terceira etapa da respiração aeróbia, e a cada 2 hidrogênios combinados com meia molécula de O2, meia molécula de O2 é um oxigênio, eu formo um composto chamado de H2O, que nada mais é do que água, como resíduo dessa reação química. Por isso que a respiração aeróbia, a gente começa ela como? Colocando glicose mais o O2, a glicose que veio lá do sangue, esse O2 também veio lá do sangue, e que eu vou usar, que estão ali na célula, que serão usados para produzir o que como resíduo, como produto dessa reação química. Então, do outro ladinho da seta, eu terei como produtos dessa reação química onde eu uso glicose, onde eu uso o O2, eu terei como produtos dessa reação química o que? Eu terei a liberação de CO2, eu terei a liberação de água e terei o que mais interessa nessa reação química, a liberação de, em média, 38 ATPs, certo? Por isso que a equação da respiração aeróbia, ela começa usando glicose mais oxigênio, dando como produtos finais CO2, certo? Mais o que, Fabiola? Água, estou te mostrando de onde que vem cada um. E, em média, 38 ATPs. 2 mais 34, 38. Sendo então essa a reação química da respiração celular. Glicose mais O2, dando como produtos CO2, água e ATP, que é a energia ou combustível para a sua célula. Ficou tão difícil assim? Gente, eu sei que é uma matéria bem trucada, mas espero ter conseguido dar uma descomplicada nesse processo químico, tá? Existem venenos, só para contextualizar, né, que é os casos do cianeto, que eles atrapalham a ação da ATP sintase. Então, eles vão atrapalhar a formação de ATP. Exatamente em qual etapa? A cadeia respiratória. E aí, a pessoa diminui muito a capacidade de produzir ATP nas suas células. É o que faz o veneno chamado de cianeto, tá? Então, só para a gente contextualizar aí. Um abraço a todos e seguimos em frente.